sou Azevedo, pastor da igreja do Brasil para Cristo, de quem eu guardo uma grata memória desde meus tempos de estudante a respeito dessa igreja. E agora nós temos a alegria de recebê-lo aqui com a sua família. Quero que ele se sinta bem-vindo. Por favor, pastor. Uma certa oportunidade, estávamos eu, ele, o pastor Anderson Luiz, do Monte Líbano, e eu brinquei com ele que nós vamos fazer a dinastia dos Andersons. Por favor, pastor. Querido, que Deus o abençoe, em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, eu te louvo pela vida do teu servo, que com o coração disponível aceitou o convite para ministrar, e que o Senhor o use, que as palavras dele fale ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Paz do Senhor, irmãos. Dou graças a Deus pela oportunidade de estar aqui. Deixa eu me organizar na hora aqui, senão eu acabo passando. Preciso me policiar na hora. Eu louvo a Deus pela oportunidade de estar com vocês nessa noite. Quero apresentar já a minha família, né? Quero começar ali por alguém que é comum de vocês, pelo meu tio, Gelson. Ali já é da casa, né? Mas é meu tio, tá? A minha tia Hilda, meu sobrinho José Augusto, a minha irmã Franciele. Se vocês se porem de pé, eles veem melhor. É isso. A Maria, que é uma menina que a minha mãe está cuidando. A minha mãe Nadir. O meu filho Gustavo. A minha filha Camila. A minha esposa Flávia. Tinha um amigo meu que queria me acompanhar, acho que não veio. Moraes está por aí? Não, né? Não veio. Não deve ter tido a oportunidade. Então essa é a minha família abençoada. A Flávia, alguns dos irmãos aqui presentes já devem conhecer, né? Se os teus filhos nasceram, se os teus filhos tiverem entre 14 anos para baixo, nasceu na Unimed, provavelmente a Flávia embalou eles, né? Eu trabalho no aniversário da Unimed já há um bom tempo, então deve ter embalado o filho de muita gente. Então eu dou graças a Deus por isso. O pastor Anderson disse que nos conhecemos pela rede social. Eu tive a grata satisfação de estar aqui num pós-treina Malta, que foi organizado à época, eu acredito que dava o nome de uma conferência missionária, alguma coisa assim, eu não me lembro ao certo. Organizado na época pelo Lucas, que agora é pastor no Jardim Brasília, em Araçatuba. Não está lá ainda, né, pastor? Jardim Brasília. Pelo Anderson e por mais um bocado de gente que fazia parte daquela época e que eu acompanho, estão extremamente abençoados, né? O Anderson foi lá na minha casa, dinastia dos Anderson, foi lá me levar um convite para estar aqui e nós tivemos esse primeiro contato, já tinha por rede social, e tivemos aqui nesse pós-treina Malta. Depois esses jovens foram lá no Brasil para Cristo. O pastor Anderson deu um pulo lá também, um treinamento para nós, um curso, uma palestra que ele levou, e aí nos deu a alegria de poder estar com vocês mais uma vez no nome de Jesus. Fico feliz, alegre e contente no nome de Jesus. É uma honra estar no púlpito de uma metodista que é tão histórica na cidade, né? Muito do que foi construído na cidade passa por muitos dos que por aqui passaram pela metodista. Tenho certeza, um púlpito onde passaram homens tão cheios da graça de Deus e tão abençoados. E isso nos dá um peso muito maior. Jovem demais, num púlpito da onde emanou com certeza muitas bênçãos para vocês, para os seus filhos, para os seus netos, e continua emanando a graça de Deus. Amém? Então eu fico feliz com isso. Abra sua Bíblia, para que eu seja objetivo no meu tempo. Na hora que eu cheguei, a minha esposa
Manuel, doutor Manuel, né? É Manuel, é isso? Cumprimentou a minha esposa. E aí eu disse para ela, foi esse que mandou eu emagrecer, não foi? Ela falou, foi. Eu não consegui ainda, doutor. Estou tentando. Faz uns 3 anos que o senhor disse isso. Estou tentando. Uma hora a gente chega lá. Né? Com a graça de Deus a gente vai se esforçando. Aumentei um pouquinho daquela época, mas quem sabe daqui a pouco a gente reduz. Livro de Ageu, profeta Ageu, para que a gente possa meditar. Se você puder deixar aberta a Bíblia, eu quero discorrer alguns textos. Tem alguns ensinamentos aqui. Como normalmente a gente diz, certamente não é para os irmãos, é só para a igreja de Birigui essas coisas, né? Para Brasil para Cristo de Birigui. Citando ela, recebam um abraço, a saudação dos irmãos que me pediram a enviar a vocês, tá? Então tem alguns ensinamentos nessa passagem de Ageu. Ageu capítulo 1, nós vamos pensar um pouco nos 2 capítulos, mas eu quero fazer uma leitura inicial e depois a gente continua mencionando as demais. Você acompanha na Bíblia ou deve estar por aqui, não sei. Se tiver, a gente vai seguindo junto também. Ageu, capítulo 1, verso 1, diz assim: no ano 2º do rei Dário, no 6º mês, no 1º dia do mês, veio a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e a Josué, filho de Josadac, o sumo sacerdote, dizendo: assim diz o Senhor dos exércitos, dizendo, este povo diz, não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Veio, pois, a palavra do Senhor pelo ministério do profeta Ageu, dizendo: é para vós tempo de habitardes nas vossas casas estucadas, e esta casa há de ficar deserta? Ora, pois, assim diz o Senhor dos exércitos: aplicai os vossos corações aos vossos caminhos. Primeira leitura, eu quero vir até aqui para que a gente possa refletir um pouco. Quando nós olhamos para esta palavra, só para a gente se situar um pouco, pós-exílio, havia passado o exílio do povo judeu, acabou o exílio, vocês se lembram, Neemias, reconstrução dos muros, reconstrução da cidade, e as coisas vão se ajustando, pós-tempestade as coisas vão sempre se ajustando, não é assim? Nós estamos aí saindo de um período de pandemia, e as coisas ainda estão se ajustando, cada coisa encontrando o seu lugar, ajeitando o seu lugar, o seu ponto, o seu momento. Aqui é pós-exílio. O povo saiu do exílio, reconstruiu as cidades, está se ajustando todas as coisas. E quando eu leio esse texto, eu me lembro de Davi dizendo que queria construir um templo ao Senhor, e o Senhor disse: não, eu não desejo que você construa. Suas mãos estão manchadas de sangue, e não é para você, mas o seu filho, ele sim vai construir. Davi arrecada tudo que tem que arrecadar e inicia a construção do templo. Em Ageu, nós temos uma palavra diferente. Não vamos contextualizar o templo físico aqui, mas vamos pensar num contexto espiritual. Eles voltaram do exílio, estão na casa deles, está tudo bem, tudo correndo tranquilo. Eles começam a edificar as suas casas, a adornar as suas casas, a deixar as suas casas pessoais, físicas, bonitas, uma sensação diferente da de Davi, né? Porque Davi, ao passear pelo palácio dele, ele diz: a minha casa é muito bonita, eu preciso construir uma casa bonita para Deus. Esses não, estão olhando e construindo uma casa bonita para eles. Casa estucada, bem ajeitada, adornada. E vem para eles uma palavra dizendo sobre a igreja de Birigui, porque aqui os irmãos certamente se envolvem com tudo que é das coisas de Deus, né? Aqui
que certamente imprime. E aí vem uma palavra para eles. Vem uma palavra para eles sobre o cuidado da casa de Deus, sobre o empenho na casa de Deus, sobre o envolvimento na casa de Deus, sobre o retorno à casa de Deus pós-Covid. Para Deus, como que fica para Deus? E aí eles dizem sempre com uma fala, não, casa de Deus fica para depois, ele não tem preocupação com isso. Não é tempo ainda de fazer isso. A gente fala, não é tempo. Às vezes Deus usa o pastor para direcionar-nos em algumas coisas, a gente fala, não, pastor, não é tempo para isso. E aí Deus traz uma palavra para eles, continuando. Ele diz, versículo 6, semeais muito, recolheis pouco, comeis, mas não vos fartais, bebei, mas não vos saciais, vesti-vos, mas ninguém se aquece, e o que recebe salário recebe num sactel furado. Assim diz o Senhor dos Exércitos: aplicai vossos corações aos vossos caminhos. E o versículo 8 ele diz e dá uma ordem: subi ao monte, trazei madeira, edificai a casa, dela me alegrarei, eu serei glorificado, diz o Senhor. O Senhor está dizendo, sabe quando você vive uma vida de sensação vazia? Quando a gente vai se distanciando da vontade, do querer de Deus, a gente vai vivendo uma sensação de vida vazia. Eu faço isso, não dá certo. Eu faço aquilo, não dá certo. Eu vou por esse caminho, não funciona. Eu vou por aquele caminho, parece que não vai preenchendo o meu coração. Às vezes a gente vive nessa sensação, quando nós não fazemos a vontade e o querer de Deus, de que tudo que nós fazemos vai encaminhando por um caminho que não é bom para nós. Não tem satisfação, é o que o Senhor está dizendo. Vocês plantam, vocês colhem, vocês comem, mas vocês não se saciam. Lembra da passagem? Buscai primeiro o reino, todas as demais coisas vos serão acrescentadas. É fácil cumprir esse texto? Claro que não. Eu já me peguei muitas das vezes querendo resolver coisas que era para Deus resolver na minha vida. E aí você vai achando um caminho, um subterfúgio, mexendo em algum lugar, em outra coisa, e Deus está dizendo, não mandei fazer isso. Você não vai encontrar satisfação nisso, você não vai encontrar prazer nisso. Eu tenho um amigo que é pastor, foi jogador profissional, e uma vez perguntaram para ele, o que você seria se você não fosse pastor? Ele disse, eu não me vejo fazendo qualquer outra coisa que não seja pastoreando. Porque eu encontro nisso satisfação, prazer no que eu faço, alegria. E não é que é fácil ser pastor, tem os percalços do caminho. Mas a primeira coisa que eu quero que você reflita nesse texto é: será que eu estou preocupado com as coisas de Deus, ou eu estou muito mais preocupado com as minhas coisas? Será que o meu coração, aqui é a mente, né? Aqui é o coração. Será que o meu coração está tendencioso para Deus, ou está tendencioso somente para as minhas coisas? Só importa o que me interessa, não importa o que interessa a Deus. A palavra é só de alerta, né? O texto do verso 8 diz: subi ao monte, trazei madeira, edificai casa, e dela me alegrarei e serei glorificado. E quem é que vai fazer isso? Versículo de número 14. E o Senhor levantou o espírito de Zorobabel, filho de Sealtiel, príncipe de Judá, e o espírito de Josué, filho de Josadaque, sumo sacerdote, e o espírito do resto de todo o povo, vieram
trabalhar da Igreja Brasil para Cristo de Birigui aqui, não sei como funciona na Metodista. O trabalho da obra de Deus não é um trabalho de uma diretoria executiva. O trabalho da obra de Deus é de um sacerdote. O trabalho da obra de Deus é um trabalho de todo o povo. Todos estavam dizendo, coloca sobre eles esse espírito. O povo todo se envolve e eles começam a fazer a construção do templo. Isso vai estar lá em Esdras, no capítulo 6, versículo 14 ao 22, vai estar a descrição da construção do templo, o oferecimento do templo. E eles começam a construir. E, irmãos, é uma alegria quando começa a construir, sim ou não? Sim. Uma alegria, uma emoção. Mas quando começa a construir, alguns que viveram o primeiro templo começam a dizer: mas está tão pequenininho esse templo, né? Eu escuto algumas vezes, isso é na igreja OBPC de Birigui, né? Não é na Metodista, o pastor Anderson não escuta isso, mas eu escuto algumas vezes ali na igreja em que sou pastor, alguns irmãos dizer: pastor, o senhor não viu o que já foi essa igreja? Como que Deus usava o pastor João Galberto Neto, homem poderoso em Deus, ou a geração que por aqui passou. Eu citei a igreja que eu congrego porque conheço a história. Pastor João Galberto Neto, fundador da Igreja Brasil para Cristo em Birigui, juntamente com o pastor Pedro dos Santos de Araçatuba, dirigiram a igreja. As histórias que ouço do pastor João Galberto Neto são histórias fantásticas. João Galberto Neto passou. Alguns pastores por lá também passaram, dos quais eu conheço quase todos. Mas uma coisa é certa: o Senhor não passou de lá. O Senhor permanece lá. Muito provavelmente homens abençoados que eu citei, que devem ter ministrado nesse púlpito, passaram. Mas o Senhor continua abençoando esta casa e abençoando o seu povo. E se Ele continua abençoando, a palavra que o profeta deu é: esforça, se empenhe mais, se dedique mais. Foi a palavra que foi para esse povo na construção desse templo: se empenhe mais. Tem tanta coisa que a gente precisa se empenhar mais na casa do Senhor. Buscar mais, orar mais. Os tempos passados foram bons porque buscavam, oravam, e nós somos frutos desse tempo passado. Os tempos futuros serão frutos do nosso empenho, da nossa dedicação, do nosso esforço. O Senhor disse para eles: trabalhai, porque eu sou convosco, diz o Senhor. Versículo 5: segundo a palavra que concertei convosco quando saísse do Egito, e meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor: ainda uma vez, daqui a pouco farei tremer os céus, a terra, o mar e a terra seca, farei tremer as nações, virá o desejado das nações, encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos exércitos. Minha é a prata, meu é o ouro, disse o Senhor dos exércitos, e a glória da última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e nesse lugar darei paz, diz o Senhor dos exércitos. Sabe o que eu aprendo com isso? Deus sempre tem algo melhor para nos dar. A régua de Deus não abaixa, a régua de Deus sobe. Se o tempo passado foi bom, o tempo presente é melhor ainda. Quer ver uma coisa? Esse povo do tempo passado não tinha ainda o Jesus encarnado, não tinha ainda o Jesus ressurreto. Eles tinham a promessa da vinda do Filho de Deus, sim ou não? Sim. Eu e você
Temos hoje o Cristo encarnado, temos o Cristo ressurreto, temos a salvação pela graça de Deus, os pecados pagos, e não temos mais a promessa da vinda, mas nós temos a promessa do retorno, porque Ele voltará de novo. O texto continua e ele diz no versículo 10 em diante, ele faz uma outra questão com o povo. O templo está construído. Eu não vou ler todo o texto. Versículo 13, vamos lá. Versículo 12 e 13. Se alguém, o profeta vai falar e diz: se alguém leva carne santa na aba do seu vestido, e com a sua boca, e com a sua aba tocar o pão, ou no guisado, no vinho ou no azeite, ou em qualquer outro mantimento, ficará este santificado? Os sacerdotes respondendo diziam: não. Disse Ageu: se alguém que se tinha tornado impuro pelo contato com o corpo morto tocar alguma destas coisas, ficará esse mundo? E os sacerdotes respondendo diziam: ficará imunda. Então respondeu Ageu e disse: assim é este povo, e assim é esta nação diante do meu rosto. Disse o Senhor: e assim é toda a obra das tuas mãos, e tudo o que ali oferece imundo é. Agora, pois, aplicai o vosso coração a isso, desde esse dia em diante, antes de pordes pedra sobre pedra no templo do Senhor. Depois daquele tempo veio alguém ao monte de 20 medidas, e havia somente 10. Vindo ao lagar tirar 50, havia somente 20. E aí o texto vai continuando. Versículo 18 diz assim: ponde, pois, eu vos rogo, desde esse dia em diante, desde o 24º dia do mês, desde o dia em que se fundou o templo do Senhor, ponde o vosso coração nestas coisas. Ele está dizendo: a vossa prática precisa melhorar. Recentemente um rapaz me perguntou no estudo bíblico, ele disse: pastor, como que eu sei que eu sou salvo? Era um estudo de evangelismo, não tinha nada a ver com isso. Ele disse: como que eu sei que eu sou salvo? Eu falei: a sua vida vai sendo transformada, vai sendo mudada, você vai se enquadrando com as coisas do Senhor, e isso vai acontecendo de maneira segundo a vontade de Deus. A Bíblia diz: o que roubava não rouba mais, o que matava não mate mais, o que furtava não furte mais. Ela não vai dizendo isso? Que aqueles que são do Senhor vão tendo a sua vida moldada pelo Senhor. O que eu fazia de errado eu não faço mais. E aí a gente vai se apercebendo esta mudança de Deus em nós. E aí o Senhor disse para esse povo: vai lá, pergunta para o sacerdote, se fizer isso é errado, se fizer isso é certo, isso torna imundo, isso não torna imundo. Ele diz: isso é vocês. Vai ficar muito claro lá em Malaquias, né? Nós não vamos entrar em Malaquias, mas lá em Malaquias, que retrata também essa história desse povo, nesse momento, vai dizer: vocês oferecem o coxo, o manco, o aleijado. É uma ministração que eu levei para a igreja, nossa igreja, na sexta-feira. É tão mecânico, eu usei a palavra. O culto, no contexto de você vem por vir, faz por fazer, adora por adorar, mas isso já não te toca mais. O Senhor está dizendo para esse povo: faça isso com humanidade, mude algumas coisas, corrija algumas coisas. Versículo 19, e aí eu encerro. Ele diz, a pergunta: há ainda semente no celeiro? Nem a videira, nem a figueira, nem a romeira, nem a oliveira tem dado seus frutos, mas desde esses dias vos abençoarei. Deus tem bênçãos para nossas vidas.
Deus tem as mais ricas bênçãos dele para a nossa vida. Uma vez eu disse, Deus tem as mais ricas bênçãos para as nossas vidas, e alguém me perguntou, por acaso Deus tem bênção pobre? Não tem, essa frase não cabe, né? Toda bênção de Deus é poderosa, é rica. Só que nós precisamos, glórias a Deus que não é o caso daqui, o pastor Anderson já diz amém, né? Confirmando isso. Nós precisamos a cada momento, a cada instante, nos darmos mais para Deus, interagirmos mais com Deus, sermos mais íntimos de Deus. E isso se constrói na oração, na meditação da palavra, no trabalho da casa do Senhor, essa intensidade. Resumindo a ministração, o que Deus disse para aquele povo é: se importe com as coisas que eu me importo. E fica tranquilo, porque eu me importo com as coisas que te importam. Se importe com as coisas que são importantes para o Senhor. E pode dormir em paz, porque Deus se importa com as coisas que são importantes para você. Ele concluiu dizendo: e eu vos abençoarei. Se nós estivermos debaixo da bênção de Deus, da graça de Deus, da bondade de Deus, da vontade de Deus, pode ficar tranquilo. Vai longe no nome de Jesus. Eu me lembro que quando eu vim para o Brasil para Cristo, encontrei um amigo na rua e ele me disse assim: pastor, o que você está fazendo no Brasil para Cristo? Eu não era pastor, né? Era jovem ainda. Irmão, o que você está fazendo no Brasil para Cristo? Ele me disse: Deus já saiu de lá, nem Deus está mais lá. Irmãos, Deus continua. Eu estou há 21 anos mais ou menos lá, 20, por aí, meu tempo de namoro. Então, foi a Flávia que me puxou para lá, né? Deus continua curando, salvando, enchendo de alegria, de gozo, transformando vidas, restaurando, dando ministério. Então Deus continua lá, irmãos. Se você continuar fazendo as coisas de Deus, Deus continua te abençoando e te agraciando no nome de Jesus. Se você não guardou nada da pregação, guarde só isso. Se importe com as coisas de Deus, e Ele se importará com as suas coisas. Amém? Amém. Você pode aplaudir ao Senhor, porque Ele é digno de toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração. Em nome de Jesus. Pastor Anderson.